judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Tá bom? Então, eu gostaria de ver primeiro as observações, as perguntas, os comentários de vocês sobre esse texto, a partir ou não do livro Evangelho Terapia. Todos aqui têm um exemplar do Evangelho Terapia, não tem? Quem não tem ainda? É? O meu departamento de marketing não funcionou, então. É culpa da Madá. Eu fico na mão aí. Tem aqui, viu, gente, à disposição. Quem quiser contribuir com algum valor para a gente manter essa circulação dos livros, a nossa proposta de distribuição gratuita, né? Ou pelo menos distribuição sem fins lucrativos, quem puder contribuir para a gente manter essa meta. Mas seria interessante. O nosso propósito aqui é que a gente pudesse aproveitar o estudo a partir da leitura de textos sobre essa passagem. Tá bem? Mas eu vi gente com o livro na mão aí, né, seu Lázaro? Aí, ó, a edição antiga, hein? Estou doido para te fazer pergunta, né, Lázaro? Então, por favor, vamos começar. Pergunta ou comentário ou discordância, né? Que nós não somos. Não, é o que o senhor está falando, a gente tem que ler para saber. Quando ele diz, no meio da parábola, ele fala assim: não tem ninguém que me leve. Aí você fala aqui em amizade. Ele era jogado, ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém que o levasse para ele banhar naquela água. Isso está dizendo no livro A Terapia, quer dizer, amizade é porque ele não tinha amizade junto a ninguém que eu fizesse isso. Sim. Mas voltando lá antes, essa passagem, ela mostra tudo aquilo que os judeus faziam. Vou ver um cara aqui que deu uma cacetada. É seu amigo, é seu amigo. Diz que é amigo.
Essa é a amizade, tá vendo? Isso aí. Mas aí, porque dia de sábado não podia, eu não podia nem levantar e carregar a cama dele. Os judeus contestaram aquilo, quer dizer, é uma passagem muito como Jesus era anunciado antes. Vai vir aquele que vos falará e vocês não ouvirão, e vocês não terão ouvido para ouvir, nem olhos para ver. Eles não viam Jesus. Tanto que eles quiseram saber quem te curou. Então é uma passagem bastante difícil, que precisa de muita reflexão, e tem que ler muito esse livro para entender o conteúdo dessa palavra aqui, o Gilberto. É importante lembrar que o estudo apresentado nesse livro, ele precisa, de certa forma, ainda ser generalizado, para que cada um de nós faça proveito da passagem. Porque, vamos refletir. Por que nós fazemos o estudo de um caso de cura? É para entender os costumes da época, as crenças, a forma como Jesus curou um sujeito que estava enfermo há quase 40 anos. Sim, no sentido preventivo, né, Stefania? Isso é um aspecto importante. Mas o que se aplica para nós? Né? Eu acho que isso é uma questão fundamental, porque senão nós vamos achar que o estudo serve apenas para engrandecer a figura de Jesus, olhar as limitações, as dificuldades de cada um, sabe? Mas não vamos trazer para a nossa pessoa, para a nossa trajetória de vida. Eu penso, Beto, que a gente, eu acho que para enriquecer, né, como você está falando, que a passagem, as curas realizadas, é o tanto que a gente identifica com aquele doente que está sendo apresentado. O que é que ele tem que eu tenho também? Porque aí lá você está falando que tinha cegos ressecados e qual outro? Mancos. Mancos. Então, quanto que eu tenho de cegueira, quanto eu tenho que eu estou ressecada, quanto que eu estou mancando, titubeando na vida. Então, eu penso que é por aí. Então, eu imagino que cada frase tem algum significado para a nossa experiência aqui atual, a nossa vivência atual. Exatamente, é por aí. Nós temos que olhar para a gente, cada um olhar para si mesmo e identificar onde que está a paralisia, em que aspecto da sua vida que a coisa está parada. Nos impede de chegar ao poço, né? Exatamente. Se nós acreditamos que existe um poço e que algum anjo agita essa água, não é? Então, a primeira coisa é a gente olhar bem. Eu tenho alguma coisa parada na minha vida? Alguma coisa que não anda, que não se movimenta, né? Isso no sentido bem amplo mesmo. Pode ser uma paralisia, né? Mas a vida de alguma forma nos ajuda, nos incita, né? Nos convida, até que chega um ponto em que a gente começa a ter realmente problemas, consequências por conta da paralisia, da estagnação, né? Do conservadorismo em relação a algum aspecto, seja no sentido existencial, né? Seja no aspecto afetivo ou intelectual, da consciência. Tá certo? Então, nós precisamos ter essa atenção
para que a gente aproveite o caso de cura e transfira, né, essa experiência para a gente mesmo em um determinado ponto, se for só um ponto, né, se for uma coisa mais ampla, né, de uma acomodação, de uma paralisia, que a gente consiga aproveitar e, né, fazer uma, digamos, uma apropriação dessa experiência, desse conhecimento, para mobilizar as nossas próprias forças, a nossa determinação, a nossa coragem. Tá certo? Porque senão vai ficar apenas um estudo intelectual, que é interessante, né, que podia ter, que aconteceu lá naquela época, mas que a gente não traz o benefício para a gente mesmo, para cada um trazer para si próprio, né, que é, digamos assim, que tem as suas diferenças, é claro. Me importa, lembrando que esse sujeito, esse cidadão, estava lá há 38 anos esperando o movimento da água, né? Quando a água era agitada, dizia outro antes dele, mas só curava o primeiro. Pois é, isso que eu fiquei pensando também perto do portão, né? Uhum. Que sentido tem isso também, né? Essa paralisia que a gente tem, que portão é esse que... Sim. É o portão das ovelhas, né? Só para responder para um pouquinho só, Carlos, por favor. O portão das ovelhas mostra que os discípulos em geral, os crentes, os seguidores, eles fazem, digamos assim, uma escolha, eles querem ser curados de determinada forma. Entendeu? São as exigências que nós criamos, né, para a gente mesmo se curar. Eu quero me curar se for um determinado estilo, com anestesia, né, um hospital muito bom, etc. E você pode transferir isso para a vida, né? Eu vou me curar se alguém me tratar muito bem, se alguém me ensinar com muita paciência, com muito carinho, com muito jeito, né? Não é vem falando comigo assim de mau jeito, não, né? Porque isso eu não aceito. Assim não. Entendeu? Né? Ô Gilberto. Espera um pouquinho só, por favor, que o Carlos tinha começado a falar. É porque há muito tempo atrás eu achava que os espíritos poderiam trabalhar ao meu favor, né? Sempre esperando algo deles, né? E nunca eu ir em prol de mim mesmo. Uhum. Então a gente tem que ir atrás. É muito fácil a gente pedir auxílio dos espíritos e ter as respostas. Né? Isso faz lembrar uma colocação que é comum aí no meio espiritualista, dizendo que a gente, ao invés de perguntar o que Deus pode fazer por nós, né, a gente pergunta o que eu posso fazer por ele. Não é? Tem a ver? Lázaro? Ô Gilberto, é com relação exatamente a esse estudo. Porque quando ele fala aqui, o paralítico lá fala das águas, depois vem aquela explicação. Essas águas que ele fala é a mesma daquela que se referiu a que Jesus falou para o outro, quem não renascer das águas. Que sentido tem uma água com a outra isso aqui? Sim. Ele fala lá, se não renascer das águas, não viverá de novo, não é isso? Então você tem que renascer das águas, porque o que renasce da carne é carne, o que renasce do espírito é espírito. E que Nicodemos não entendia. Eu, sinceridade, eu pensei que eu li isso aqui e reli para mim ver se essa água que ele fala aqui, que era balançada pelos anjos, é a mesma, não tem o mesmo sentido das águas que Jesus fala. Tá. Eu acho que pode ter o sentido, os dois sentidos e mais outros. Aí no texto nós priorizamos o sentido de que essa água aqui, que ela poderia ser entendida simbolicamente como uma reencarnação, né? O movimento das águas,
Porque, veja bem, qual que é o percentual de água que tem no corpo do recém-nascido? Quanto que é? Mais de 70%. 90%. 70% já é o adulto. Então, dá para entender que essa água agitada aqui é a reencarnação. Se a gente pegar outras informações que nós temos hoje, nós sabemos que reencarnar é difícil, porque ainda mais com a mãe, com pais bem equilibrados, harmoniosos, aí é uma coisa raríssima, né? Então, o candidato vai enfrentar uma concorrência e vai dizer que sempre outro chega antes do que ele, sempre outro desce antes do que ele, né? Então, até porque o professor Lázaro colocou a questão da amizade, né? Fala também dessa questão, né? Para você renascer, você precisa de uma família que te acolhe. E se a gente pensar no próprio momento que nós estamos vivendo, para a gente evoluir, a gente precisa dos amigos, né? Para se assistir, a gente precisa também das amizades, porque ninguém evolui sozinho, né? A gente evolui em tudo. Vamos pegar aqui as nossas queixas mais básicas do ponto de vista afetivo. Tenho queixa da minha mãe, tenho queixa do meu pai, tenho queixa do meu companheiro, da minha companheira, e tenho queixa dos meus filhos, não é? Aí, mas por que eu não tenho uma pessoa mais adequada, uma figura que se encaixa melhor comigo? Por que Deus não me deu essa pessoa? Né? Ela trouxe serviu para ele? Aí, a gente sabe o seguinte, que nós, quando reencarnamos e vamos viver as experiências, Deus nos dá aqueles que nós temos. Não é? Deus nos dá o que nós temos. Você não tem uma figura que é bem ligada a você, que seja uma mãe e um pai dedicados, amorosos, que sejam comprometidos, compromissados com você. Então, tem uma outra, tem um outro, que é mais ou menos, é meia boca. Mas vai assim mesmo, porque você está na hora de você vir. Certo? São os amigos que a gente tem, são esses que vão. Né? Se eles estão em problemas, tem algum desajuste, tem alguma dificuldade, tem alguma perturbação, o melhor que tem para oferecer, o que você já construiu em outras reencarnações, é o que está disponível para você. É esse. É pegar ou largar. Não tem uma força que caia sem permissão. Uhum. Como é que é, Carlos? Não escutei. Não tem uma folha que caia sem permissão de Deus. Mas, talvez essa temporalidade de 40 anos é o tempo que a gente tem, que eu vou falar de mim, que eu tenho, que eu tive, para enfraquecer a resistência à mudança. Né? Enfraquecer a resistência ao renascimento, né? a nova ordem de vida. Na semana passada a gente comentou, assim, rapidamente, na questão da obstinação, sabe? Você tentar um recurso até um certo ponto é interessante, é perseverança. A partir de um certo ponto é obstinação, é falta de criatividade, né? Eu já comentei aqui há mais tempo que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ensina uma coisa muito interessante. O problema existe, primeira coisa, para a gente desenvolver inteligência na busca de solução. E segundo, para a gente se resignar com ele. Caso você não tenha êxito na solução. Entendeu? Mas eu vou perguntar aqui para o pessoal que está com o livro aí, tá? O que significa esse 38? Corte, delírio. Mas o oitavo é infinito. O 8 é infinito, que ele explica aqui, porque ele
Se você virar ele ao contrário, ele é infinito. Isso. Agora, nesse terceiro, eu não lembro. Eu li, mas não. Eu lembro perfeitamente do 8. Mas o 3 e o 8 então vão dar 11, né? Vocês sabem que o 3 significa número completo, né? É o que tem começo, meio e fim. Ah, Deus, tá. Pai, É. É o número da criatividade, que cria uma ação Qual que é? perfeita. O 3 eu conheço mais com essa interpretação, que tem começo, meio e fim ou completo. Então você tem um infinito voltado, sim, quando o 3 é a metade do infinito voltado para o passado. Tá? Então a gente pode entender que 38 significa o tempo infinito em direção ao passado. Esse sujeito está doente há muito tempo, né? E qual que é a doença dele? Paralisia. Não é compatível que ele esteja com essa doença? Tanto Vai tempo? passar para lançar. É por estar no mesmo estado há tanto tempo que ele está paralítico. Certo? Está claro? É por isso que eu disse que nós temos que trazer para a gente mesmo, para que as nossas paralisias nos incomodem. E não basta a gente ficar esperando o movimento das águas de uma forma muito seletiva. Tá? Porque nós podemos imaginar uma outra postura desse doente, ou que algum doente nessas mesmas condições, com a paralisia lá no tanque das ovelhas, tivesse uma outra postura. De repente ele se arrastasse, ficasse bem pertinho do tanque, e na hora que eles pegaram, ele pulava lá primeiro, ele tinha um bom jeito, né? Disse ajuda. Pedisse ajuda. O que mais? O que mais? Tá bem morninho, gente. Não é bem criatividade, mas por isso que Jesus diz para ele: levanta-te e ande. Tenha coragem. Então a coragem dele seguir perto das águas. Sim. Levante e ande. Foi o que ele disse para o povo. Ele não, você quer ser curado? Quero. Então levante e ande. Tenha coragem. Sim. Prossiga, busque a verdade. Eu penso que nós podemos considerar que houve uma intervenção terapêutica em que essa pergunta, dessa forma como Jesus fez, queres ficação, é como você colocar o dedo na ferida, né, de alguém que está ali cultivando aquela ferida, né, e você... O que ele fazia, na verdade, era cultivar a paralisia dele, não é? Com a sua responsabilidade que tem isso. Mas você quer sair desse estado? Misericórdia divina. Porque veja bem, o que eu estava perguntando antes é que a gente consegue imaginar que uma outra pessoa chegando nesse tanque e podia falar assim: ó, o anjo acabou de curar alguém. Ele entra na água também e fala assim: essa água está abençoada, eu também vou aproveitar. E vou nessa. Entendeu? Então, muitas vezes a iniciativa da mudança, ela acontece de forma natural, de forma espontânea. Ela não depende de um anjo, não depende de um terapeuta, não depende de um outro elemento para nos tocar e a gente caminhar. E é muito comum que quem aprende a fazer uma vez fica viciado.
quer mudança. Fica atento para ver o que a vida está sinalizando. O que a vida está me sugerindo, o que ela está me propondo. E às vezes é uma proposta muito interessante, um pouco fora da minha rotina, fora da minha programação, entendeu? Mas eu começo a trabalhar com a vida, eu começo a ter um diálogo com a vida. Quando ele foi ter esse diálogo, aí já veio o judeu e fala assim, hoje é sábado, decide falar aí. Meu Deus, já quis dar dele. O que você está querendo fazer? Hoje é sábado. Você não pode levantar agora da sua cama. Era hábito daqui, já era costume, já. Aquela doença era generalizada, não era só. Era todos que estavam paralisados no dia de sábado, não se faz nada. Tanto que proibiram. Ele foi que você quer levantar para aqui, você ficou o tempo todo aqui, hoje é sábado, continua onde está. Então, por isso que depois você vai me explicar ali já no final da parábola ali daquela. Sim. Aí você me lembra, a pessoa com quem eu comecei a aprender o Evangelho, já desencarnou, era o Damasceno Sobral, e ele fez parte do grupo aqui em Belo Horizonte que desenvolveu um método chamado Miudinho. E eu me lembro muito bem dele falar que e ele tinha aprendido isso com os evangélicos, sabe? Dizer assim, se o seu contato com o Evangelho, o seu contato com Jesus Cristo não provocar incômodo nas pessoas que estão à sua volta, é porque ele não aconteceu ainda. Você está só, sabe, de namorico. Né? Entendeu? Só flertando, não é contato, não. Mas quando você realmente assume que você agora tem um vínculo de aprendizado mais substancial com o Evangelho, aí algumas amizades vão ser renovadas. Porque alguns não vão suportar os seus novos hábitos, as suas novas companhias. É muito interessante isso aí que você apontou, Lázaro, porque é um conflito que a grande maioria passa. Não é? Você não pode fazer isso porque isso é desvantajoso para você. Você tirar do seu tempo de lazer, do seu tempo para você estudar coisas espiritualizantes, para você fazer algum trabalho comunitário, um trabalho que vise a pacificação do homem. Isso antigamente era um pouco mais difícil. Hoje não, já está mais difundido, porque as atividades voltadas para o meio ambiente, para a proteção do meio, dos animais, etc., já são um pouco mais respeitadas. Mas quando você fala em fazer alguma coisa no sentido da espiritualização do homem, aí você está um pouco fora da casinha. Sobre essa questão dos sábios também, Roberto, eu vejo muito a questão da quebra dos paradigmas, porque se a gente quer provocar alguma mudança, alguma cura interior, a gente tem que mudar os costumes, Então, às vezes, nós ficamos presos, naquela coisa que já está posta, a vida não muda, a gente não muda. Então, eu vejo assim, que é preciso quebrar os paradigmas, Sim. Não seguir o que não está dando certo. Isso parece que, a gente falando assim, parece que é uma coisa fácil, Você enfrentar essa oposição, você ter consciência da sua mudança pessoal de paradigma, mas não é fácil. A gente tende a uma coisa que o Baldi fala muito, que é o misoneísmo, que é a lei de inércia. Arrumou, está tudo bem arrumado, então agora isso é para sempre. Eternamente assim, agora tudo tão bom, tudo bem organizado, bem encaminhado,
né? Mas de repente vem alguma coisa que mexe, que contraria, que aborrece esse estado de coisas, e você vai acabar percebendo que você precisa ter, né? Você precisa refletir seriamente na possibilidade de fazer alguma mudança, de mexer com o seu estado paralítico. Tá certo? Então, a gente tem falado bastante na questão da paralisia, que a psicologia chama de resistência, né, Helena? Resistência. Nós não queremos mudar, e aí tem muitas coisas que nós não queremos mudar. Cada um determinado aspecto. Uma resistência ao trabalho pessoal, né? E parece assim que a gente tem muita razão, temos muitos argumentos para não aceitar a mudança, né? Mudança, às vezes é uma mudança no espaço, né? Uma mudança no tempo, na disposição das coisas que a gente já colocou no tempo. Certo? Mudança na parte afetiva. A parte afetiva, então, aí a coisa começa a complicar mais, né? Tá certo? Porque nós temos algumas prisões que são as pessoas e que são os hábitos. Não é? Esse estado de paralisia faz com que a gente tenha uma resistência e que transforme a pessoa ou a circunstância que está querendo mexer conosco em um adversário e às vezes um inimigo. Então, quando nós nos dispomos a analisar um caso como esse, a gente vê, por exemplo, que aquele homem foi, quer dizer, antes um pouquinho, aí. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Quem nos curou? Quem me curou daquela situação? Quem me curou de uma doença? Quem me curou de um conflito? Quem me curou de um processo de resistência, de estagnação que eu me encontrava? Ele não sabe. Hein? Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não tinha consciência de que a única pessoa que podia fazer alguma coisa por ele era ele mesmo. Então ele não sabe. Ele estava colocando a cura lá fora, né? Sim. Mas esse é um detalhe muito importante, porque a gente tem duas vertentes nesse processo. Nós temos uma que é o nosso próprio movimento, e às vezes o nosso próprio movimento, quando a pessoa é mais atenta, ela é mais dinâmica, às vezes o estímulo exterior é pequeno, certo? E às vezes, quando é um processo de maior resistência, vai um estímulo e não é suficiente, vai outro que não é suficiente, até que a gente fala que explode a bomba. Não é? O que Jesus falou para o apóstolo Paulo quando ele chegou em Damasco? O que me persegue? O que me persegue? O que me persegues? E duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Você sabe o que é aguilhão? Aguilhão é aquele chão de ferrão, né? Que o vaqueiro vai cutucando no gado, uma vaca, um boi, outro, para separar, né? Quem é que vai para um lado e quem é que vai para o outro.
aquilo deve doer um pouquinho, porque aí o animal, apesar de ser muito manso, ele segue no rumo que o boiadeiro está conduzindo. E Jesus estava se referindo às oportunidades, aos chamamentos que Saulo recusou. E que acarretaram um grande sofrimento na vida dele. Sendo que o pior deles foi a ruptura do noivado com a Abigail. Não é? Vocês conhecem o livro Paulo e Estevão? Não é? Quem não conhece, vale a pena, porque ele mostra não só a história como está no livro de Atos dos Apóstolos, como complementa com a história de Jezreel ou Estevão, que é um outro personagem muitíssimo importante na história. Tá certo? Então, quando Saulo conseguiu o apedrejamento do Estevão, né, descobriu-se que o Estevão era irmão da Abigail, noiva de Paulo, ou noiva de Saulo. E nesse mesmo dia o Saulo terminou o noivado com ela. Aí saiu para matar Ananias. Aí Porque depois de um tempo tinha convertido Abigail, ele falou, vou lá buscar esse homem. Então vejam bem, nós podemos trazer esse exemplo também para essa história de uma resistência, só que aqui esse sujeito era, digamos assim, um paralítico, calmo, né? Pacífico. E Saulo não, era um paralítico que andava, que se movimentava, mas cristalizado nos seus valores. Certo? Por isso que eu estava dizendo no começo, que essa cristalização, quando ela chega no terreno afetivo e no terreno intelectual, ela fica muito forte, muito difícil. Nós queremos nos curar ou nos salvar, que aqui pode ser usado como sinônimo, né? Mas dentro da minha religião, dentro do meu conhecimento. Quando a gente vislumbra um outro conhecimento, tem contato com ele, nós queremos que ele se ajuste ao conhecimento que eu já tenho, e às vezes ele não cabe. Mas a gente quer, porque a gente quer ser salvo, quer ser curado, a gente quer se movimentar com os recursos, com os instrumentos que a gente já tem. Certo? Voltando então à questão, nós nos curamos por conta desse aguilhão, quando o meio externo é preciso que a gente perturbe, de certa forma, para que a gente tenha a atenção sobre nós. Se eu continuo quieto, parado na minha paralisia, esperando que algum dia alguma coisa mágica aconteça para me curar, eu vou ficar por aí muito tempo. Agora, se eu começar a incomodar os outros, começar a prejudicar os outros, a vida desenvolve uma reação contrária, digamos assim, a essa nossa perturbação. E essa reação contrária, muitas vezes, é uma reação em nosso socorro, em nosso favor, para a gente melhorar e parar de atrapalhar o meio. Tá certo? Por isso se fala que os indivíduos frios ou quentes, eles promovem uma reação, enquanto que os mornos ficam estagnados. Por isso que o Saulo, apesar de toda a confusão, todos os problemas que ele armou, ele chamou a atenção para si. Ele provocou a vida. Tá certo? E essas criaturas, às vezes, fazem um movimento importante
um movimento significativo, porque eles acabam acolhendo a intervenção que a vida lhes oferece. O Saulo seria um movimento, uma pessoa quente, né? Quente. Que exemplo que, fiquei pensando frio, assim, que tipo de reação que essa pessoa fria vai causar para a vida? Que eu não consegui sacar isso. Você me faz pensar assim, que seriam pessoas que pregam o niilismo, né? a matéria, o abandono, digamos assim, de todo o potencial de vida, sabe? Que querem uma anarquia dos valores, sabe? Né? E vivem dessa forma. Né? Um ermitão? Eu acho que é uma forma, o isolamento, né? Isolamento, mas o frio que, de alguma maneira, ele esteja atuante no meio para, né, converter pessoas. Né? Por exemplo, eu acho com todo respeito que os marxistas merecem, né? Talvez eles se encaixem, né? Porque o marxismo é uma das poucas linhas de pensamento que tem uma proposta para atuação coletiva, mas é uma atuação coletiva que promove o choque entre as classes sociais. Ela é desagregante, né? Ela digamos, coloca as pessoas em dois estratos, os pobres e os ricos, e quer, né, que a pobreza prevaleça pela quantidade de pessoas. Eu acho que é uma questão que depende muito da maneira como a pessoa faz. Se ela for levar isso a ferro e fogo, ela está provocando uma desagregação na estrutura de um país. Né? Então, voltando à questão, porque nós temos que pensar bem o seguinte, que o fator, nós estamos mergulhados no meio, nós estamos imersos no meio e temos relações, temos vínculos, né, com as pessoas no corpo e na transcendência, né? E esses vínculos, eles estão nos influenciando de alguma forma. Eu não me curo sozinho, né? Eu vou me curar sozinho, mas ainda vou usar conhecimentos que me chegaram por outras fontes, ainda que essas pessoas não estejam presentes, nunca tive contato com elas, mas não deixa de ser uma coisa do meio que eu absorvi e que está em mim, tá certo? Então, se nós considerarmos que o meio é a presença de Deus, ele poderíamos dizer assim, que o que fora curado não sabia que Deus quem tinha curado ele. Que fosse Jesus Cristo, fosse Antônio, fosse Madalena, fosse... Os Não instrumentos, tinha eles foram consciência. instrumentos. qualquer um. Ele não tinha consciência. Não tinha consciência. Né? Não tinha consciência do indivíduo. E muito menos dessa abstração de ter uma relação com Deus. Eu tenho chamado a atenção de vocês para isso, porque é importante que a gente saia dessa questão de vínculo com pessoas, com santos, com mentores, com espíritos. Tá. Temos essa relação? Temos. Mas tudo isso é a presença de Deus na minha vida. Certo? E podemos ter conta correntes mais simples, mais fácil de administrar, né? Que é a minha conta com Deus. Quem me deu foi Deus, quem me curou foi Deus, quem me empurrou para eu sair dessa acomodação foi Deus. E eu estou um negócio com Ele. O que eu faço? Não faço para você, não faço para o Chico, nem para o Mané. Eu faço para Deus. Eu tenho basicamente uma relação com Ele.
certo? Você me fez um mal, você me prejudicou muito em uma determinada coisa. Eu entendo que você se prejudicou primeiro a você mesmo. Eu já falei e volto a dizer novamente que o que sai de mim em direção a alguém, primeiro circula em mim. Bom ou ruim, eu faço primeiro para mim. Tá certo? Depois isso vai a alguém que, se eu tiver um adversário, um inimigo, eu tento prejudicá-lo e ele tem uma consciência muito preparada, ele sai fora. Não faço mal nenhum para ele, né? Porque ele me devolve. Não é? Então, simplifica bastante o nosso raciocínio se a gente entender que as coisas todas procedem de Deus. Tá certo? Então eu pergunto para vocês, Deus é grande ou é pequeno? Porque quando um assassino mata uma pessoa, ele está matando um filho de Deus. Uhum. Ele está pecando contra Deus. Porque ele tirou a vida de um filho de Deus. Uhum. Apesar, então, é por isso. Aquele ato que ele cometeu contra uma pessoa, mas indiretamente ele ofendeu a Deus, porque é um filho. Por isso o pai diz, vós sois Deus. Então, nesse caso lá, nós podemos entender que ele está matando também alguma coisa do Filho de Deus que está nele mesmo. Exato. Aham. Certo? Com certeza. Com certeza. Tá? Portanto, que eu acredito dentro do pouco conhecimento, quando eu vou rezar para um criminoso, eu tenho que pedir a Deus, a Jesus, que eu julgue. Porque eu estou muito longe de julgar um criminoso. Eu não sei qual foi o erro que ele cometeu. Então eu peço que Jesus julgue a ele, dê a ele a oportunidade de uma nova, como você diz aqui, de uma nova reencarnação, para voltar como voltou esse paralítico que estava na beira das águas. De uma enfermidade que ele trouxe de uma outra vida. Então a gente tem que pensar, que ver desse jeito. Eu creio que é assim. Sim. Nós podemos fazer dessa forma e aproveitar para lembrar que nessas ocasiões nós podemos orar por essas criaturas, nos colocando ao lado delas. Então podemos orar por nós, pedir, né, que Deus ampare, seja a criatura de carne e osso, né, ainda na carne, ou seja alguém que está já livre em espírito, mas que esteja muito perturbada. Nós podemos pedir a Deus por nós e por eles, porque se nós estamos de alguma forma juntos, tanto pode ser juntos no espaço, numa proximidade, como juntos nessa hora de pensamento, de comunhão, de identificar essas criaturas e elas nos chamar a atenção, podemos pedir a Deus por nós, nos colocar junto com eles, pedir que Deus nos ampare, porque nós também temos as nossas dificuldades, né? Temos as coisas mortas que nós carregamos, que às vezes não conseguimos deixar no sepulcro, não é? E aí a gente pensar, por exemplo, na guerra, né? Nessa época de guerra, que a gente emana energia, nós temos uma responsabilidade com essas coisas todas que acontecem. Uhum. Quando você fala assim, pedir por nós, não adianta assim, eu estou entendendo isso, é muito importante mesmo. Não adianta assim, nossa, eu desejaria que essa guerra terminasse, mas o que eu contribuo para ela, né? Porque nós somos nesse mundo não é à toa, né, gente? Podemos escolher uma daquelas 3 cruzes, né, que nós falamos, né? Viver nesse tempo, nesse momento. Mas nós estamos nesse mundo, nós fazemos parte. Nós somos farinha do mesmo saco, né? Certo? Então eu insisto em perguntar novamente, Deus é grande ou é pequeno? Ele é, não tem tamanho. Ele é. Ele é? Mas ele é tudo. Tem tamanho.
Ele é bom e mal. Ele só pode ser grande, ele é o criador do universo. Ele é grande. Ele é grande, é criador de todo esse universo. Se nós olharmos, se sairmos dali agora for olhar para o céu, nós vamos ver a dimensão do tamanho dele pelo céu que nós conseguimos enxergar. É. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um aspecto muito interessante. Que Deus também é pequeno. Aí. Porque Deus cabe em nós. Deus